Bom dia, gente. Bom dia, Casa Amarela. Bom dia. Você pode dar um bom dia melhor, em nome de Jesus. Me ajude. Bom dia. Amém? Já apareci 3 vezes aqui dar bom dia, né? Tem mais nem graça. Mas nós profetizamos sobre esse dia. Esse dia vai ser maravilhoso. Essa semana vai ser maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre coisas bem práticas. Hoje o tema do que eu quero tratar com vocês é como crescer da maneira de Jesus. Gente, o crescimento, ele é um dos anseios humanos. E esse anseio, ele foi colocado dentro do coração do homem pelo próprio Deus. Existe um livro que, aliás, abro aspas aqui, o pessoal que está aí no apoio aí atrás aí, eu deixei alguns livros atrás, do lado da minha mochila, e eu queria que vocês trouxessem aqui. Eu quero ter um momento de divulgação, porque eu viajei agora para o Rio, e a gente está montando a biblioteca da Casa Amarela, e eu estou trazendo um material selecionado, e qualquer livro que você comprar ali, onde você apontar o dedo, vai dar certo. Amém? Pelo amor de Deus, alguém traz esses livros. Pronto, eu estou com alguns aqui para indicar. A gente está com mais de 30 livros diferentes ali fora, sobre todos os aspectos. Então eu variei bastante aqui. E uma das coisas que eu vou falar, tem tratando no livro ali, que são os 7 anseios do coração humano, escrito por Mike Bickle. E ele até uma nota introdutória da mensagem que eu vou falar hoje. Porém, a gente trouxe muitos livros não, na realidade poucos livros comparado à multidão que a gente tem aqui, só que esses são essenciais. Eu tenho esse primeiro aqui, que são 7 necessidades básicas da criança. Esse livro é um livro que é orientado pela Faculdade de Educação Infantil, é um livro muito bom, pessoal. Eu tenho usado esse livro na educação do Guilherme, e os pais da Casa Amarela tem sido um material que eles têm procurado, porque esse livro é muito raro, muito raro. Hoje ter material educativo numa era onde não há padrões de governabilidade sobre a família, é muito raro você encontrar um material que possa te instruir. E esse livro ele traz instruções básicas, instruções claras e altamente bíblicas para poder ajudar na educação da criança, tá certo? O outro livro que eu tenho, que trata sobre cosmovisão, é escrito pela Carolyn McCulley, Feminilidade Radical. A fé feminina em um mundo feminista. Como ser feminina sem ser feminista? Consegue entender? Deus te fez feminina, Deus não te fez feminista. E quando nós falamos isso, nós vamos numa contracultura da atual sociedade. No mês de agosto, nós estaremos tratando especificamente sobre a mentalidade do espírito do anticristo e como ela tem se manifestado culturalmente, politicamente, e como ela tem se infiltrado dentro da igreja, através de um viés filosófico e cultural. Então a gente vai estar tratando sobre isso. Por que hoje existe uma bandeira tão forte a favor do aborto? Por que hoje existe, entenda, quando eu falo feminismo, eu não estou falando de defender os direitos da mulher, porque Deus já fazia isso há 5.000 anos atrás, no Oriente Médio. Deus já valorizava a mulher como indivíduo, como homem, como pessoa. Só que o mundo de hoje, a mulher tem sido usada como um trampolim para poder desmerecer, desqualificar a figura do homem pai, a figura do homem como homem. O homem tem sido efeminizado e a mulher tem sido colocada num papel que não é simplesmente de glória, como Deus estabeleceu a mulher ao lado do homem, mas a mulher tem sido levantada como um papel para sobrepor, humilhar e desqualificar o homem. Essa é a mentalidade que trabalha nesses dias, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por que isso acontece? Por causa de uma mentalidade anticristã. Esse livro, ele é escrito por uma mulher que ela era feminista de carteirinha, trabalhava no setor, era envolvida, e ela, por um encontro com Deus, ela te instrui, mulher, a
Como se posicionar tendo uma fé feminina, verdadeira, forte, sem despencar no feminismo, ok? Só tem um dele, tá bom? Compre, é muito bom. Por exemplo, agora aqui eu aconselho esse livro para quem? Eu aconselho esse livro, Fim dos Tempos Simplificados. Como vocês sabem, a Casa Amarela ela tem uma forte pegada escatológica, ou seja, o que é a escatologia? É a doutrina do final dos tempos. Esse livro é de um autor do IHOP, da Casa Internacional, e esse de oração que funciona 24 horas no Kansas, e é uma casa que tem se dedicado a se preparar para a volta de Jesus. O David Slacker, ele consegue trazer com simplicidade. Eu não entendo nada de escatologia, eu quero aprender tudo, ter um resumão de tudo e saber como funcionam as coisas, saber como será a volta de Jesus. Como por exemplo, quando o Henrique estava cantando aqui que nós vamos morar no céu, talvez alguns de vocês ficaram assim por causa da mentalidade escatológica que você tem, mas deixa eu explicar, calma. No milênio, quando Jesus vem, céu e terra serão a mesma coisa. Por isso que nós vamos morar no céu sim, vamos andar nas ruas de ouro, porque a terra vai ser como no céu, porque Colossenses fala isso, que na plenitude do tempo, fazer convergir nele todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Céu e terra serão uma só coisa. Como entender isso? Aqui, ok? Tá certo? Deixa a musiquinha aí, isso aí é normal, é a vida acontecendo, a gente programar, a gente está aprendendo a lidar com o cronômetro. Fim dos tempos simplificados, escatologia bruta para você, tá certo? Esse livro é do meu amigo, o Michel Duque Estrada, é um livro sobre cultura de oração. Como você desenvolver a vida de oração de uma forma sistemática, de uma forma orgânica. O Michel tem alcançado muita graça do Senhor para instruir a igreja sobre isso. Te encorajo a comprar esse livro, ele é muito bom também, e ele é funcional, tá certo? Porque o Michel vai estar compartilhando experiências dele. O Michel, ele é líder de uma casa de oração na Vila Mimosa, que é uma das zonas de prostíbulo maiores da América Latina. Essa semana inteira eu estive lá e era muito engraçado. Pastor, onde você passou a semana? Passei a semana rodeado de cabarés, né? Pastor, você passou a semana literalmente na zona, né? Quando eu pegava o Uber para ir, a gente ia pregar lá e eu dizia assim, ele pergunta, onde é, né? É na Vila Mimosa, mas eu não vou pro cabaré não, eu vou pregar. Quando eu dizia que era pastor, piorava, né? Passei lá, ele tem uma casa lá, no meio daquilo tudo, ele tem uma igreja, plantou uma igreja, uma casa de oração, e ele vive muito essa realidade. Te aconselho, beleza? Tá bom? Quem deseja? Beleza, só aqui fora tem um material, tá certo? Comprando esse livro, o que você ajuda? Você ajuda a Casa Amarela a sustentar os projetos sociais dela, tá certo? Porque nós estamos passando por uma fase de reforma ali no anexo, e os recursos disso que a gente precisa levantar de uma forma muito rápida, vem através desses livros, ok? Então, Deus te abençoe, a gente está formando a biblioteca da Casa Amarela, estamos entrando em contatos com editoras, com distribuidoras, isso vai ser muito bom, tá certo? Livros à venda na lojinha da Casa Amarela, tá certo? Tem isso aí, feminilidade, e tem um bocado de outros, ok? Amém? Gente, como eu estava falando, tem um livro lá fora que ele vai falar sobre isso. Existem 7 anseios no coração do homem, e um deles é ser reconhecido. Outro é grandeza. A questão é como eu alcanço o crescimento sem usar as técnicas que o mundo usa. Como eu alcanço o reconhecimento sem usar a manipulação que o mundo usa? Hoje nós vamos tratar sobre isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você sabia que Jesus cresceu? E hoje nós vamos aprender sobre isso. Pai, nós pedimos agora pela unção do Senhor de conhecimento e de instrução. Eu quero que você bote a mão na sua cabeça agora e diga, se ministre agora e diga, eu recebo em mim a mentalidade de Cristo.
eu recebo em mim o coração obediente de Cristo. Diga, eu recebo o estilo de vida que Jesus andava. Eu sou um filho de Deus, eu vou andar também. Amém? Abençoe a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela e diga, nós vamos viver como Jesus viveu. Diga, nós vamos andar como Jesus andou. Amém? Pode jogar a luz à galera. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Lucas 2, 52, ok? Lucas 2, 52. Todos vocês conseguem ver? Não, filho, o de sempre, tá certo, filho? Se você não tem Bíblia, o versículo é bem pequenininho, e eu quero que todos digam comigo. E crescia em 3, 1, 2, 3, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante dos Deus e diante dos homens, ok? Pode desligar a luz, pessoal. Os morceguinhos já ficam encandeados, né? Quero que você preste atenção em algumas coisas comigo. Uma das coisas que às vezes as pessoas elas tentam fazer é desumanizar Jesus. De fato, Jesus era o Cristo, Deus eterno, que foi sacrificado antes do mundo existir, o Cordeiro que foi morto antes do mundo existir. Porém, esse Cristo também era humano e ele tinha um nome, seu nome era Emanuel, Jesus, Deus conosco. E um dos fatores que a gente tenta fazer é desumanizar Jesus. A gente não, mas pessoas que não têm entendimento, pregadores que não têm ciência, eles tentam colocar Jesus num totem que é inalcançável, num pilar que é inalcançável. E muitas das pessoas abrem a boca e dizem assim: não, isso aí é Jesus. Isso aí, só quem pode é Jesus, eu não. Só que o desejo de Deus ao enviar Jesus na terra não foi fazer ele ser um, mas foi fazer ele ser um modelo de vários outros que viriam a ser igual a ele. A Bíblia fala em João 3,16 que Jesus ele é o unigênito. O unigênito significa o único ser com aquela única genética, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, só existia ele. Agora em Romanos, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Jesus ele não é mais o unigênito, Jesus ele é o primogênito. Ele é o primeiro ser com a mesma genética de vários outros que viriam a ser iguais a ele. Ele é o primeiro de uma ordem, e essa ordem você sabe qual é. Jesus é o líder e o modelo, o protótipo, o arquétipo e o símbolo de uma ordem. Então espera-se de uma ordem que essa ordem caminhe como ele andou. E Jesus, ele veio à terra para trazer um exemplo prático do que é andar como um filho de Deus. E aqui eu chego num texto que eu acho lindo. Esse texto diz assim, Lucas 2,52, crescia Jesus, crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça, diante de Deus, amém? Amém não, diante de Deus e diante dos homens. Isso já me traz um ensinamento didático que não existe vida com Deus só entre você e Deus. Se existe uma vida com Deus, essa vida com Deus, ela existe entre Deus, você e os homens. Diga comigo, Jesus era homem. Você já parou para pensar que Jesus ele ia no banheiro? Isso assusta a gente. Já parou para pensar que quando Jesus comia uma comida mais fermentada,
Agora eu tive que te escandalizar. Ele tinha gases? Jesus soltava pum. Meu Deus, o que esse pastor está pregando? Ele era homem. Ah, mas Jesus não. Só se ele for o Shun de Andrômeda. Só os antigos vão entender o que eu estou falando aqui. Só os antigos vão entender. Né? Tá ligado, né? Vamos pensar. Que é igual o boneco Ken. Não tem nada. Jesus não era oco por dentro, gente. Que Jesus tinha uma família. E judeu conta piada. Que Jesus já deu uma martelada um dia fazendo um móvel no dedo. E disse: arre égua. Porque ninguém dá uma martelada no dedo e diz assim: glória a Deus. Não. Ninguém faz isso. Era homem. E como homem me ensina a agradar a Deus como homem. Quando eu desassocio a imagem do homem de Jesus, fica uma coisa inalcançável. Essa doutrina ela é gnóstica. É o Deus desassociado da carne. Mentira. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, essa doutrina não provém de Deus. Ou seja, todo aquele que nega a humanidade de Jesus, ele não está pregando o evangelho como ele tem que ser. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto que nós vamos observar é: Jesus crescia em sabedoria. Quando a gente pensa em Jesus, a gente precisa analisar esses três aspectos da natureza de Jesus. Diga comigo: primeiro, sabedoria, estatura e graça. Graça, sabedoria e estatura. Estatura, graça e sabedoria. É uma tríplice, uma tríade. Essas três coisas falam de uma natureza de Jesus: corpo, alma e espírito. E essas três coisas também falam da profundidade de como Jesus lidava com a vida, e tudo acerca de Jesus tem a ver com a vida. Nele estava a vida e ela era a luz dos homens. Quando você olhar para Jesus na literatura bíblica, você precisa entender que você precisa ver que aquilo é um modelo de vida que Deus planejou, que Adão fracassou, mas Cristo conseguiu viver. Porque quando você usufrui somente do conhecimento, somente dos livros, somente das pregações do YouTube, você tem uma mentalidade de árvore do conhecimento no jardim do Éden. E quando tem a árvore no conhecimento, você pode estar em meio ao melhor jardim do mundo, você vai cair. Mas quando você é um filho de Deus, que possui a vida orgânica de Deus dentro de você, você pode estar no deserto e você vai abrir a boca e dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Nem só de pão viverá o homem, mas eu tenho prazer em fazer a vontade do meu Pai. Porque o que me sustenta é a palavra que sai da boca do meu Pai. Então a gente começa a entender que Jesus é um protótipo de vida. E a primeira coisa, ele crescia em sabedoria. A sabedoria, ela é uma dádiva do Espírito. A sabedoria, ela é um dom em saber lidar com as pessoas. Sabia disso? Sabedoria é o somatório do entendimento, da revelação de Deus com a prática. Sabedoria não é uma coisa que você vai adquirir simplesmente porque eu li muito esse livro. Sabedoria é um dom que só pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele quer e quem pede. Sabedoria no mundo espiritual, sabedoria na vida com Deus. Como se alcança ela? Se alcança obedecendo aquilo que Deus fala. Porque o Espírito Santo, ele é a mente mais sábia e poderosa do mundo dentro de você. E sabedoria é uma capacidade de Deus, que Deus colocou em saber lidar com as pessoas. Me encanta muito essa imagem, porque eu procurei uma imagem de Jesus rindo. Jesus de camiseta.
porque isso aí era quando ele estava fazendo um móvel, e é uma lembrança que Maria tem de Jesus fazendo algo, porque eu não consigo imaginar Jesus fazendo uma cadeira e uma mesa de terno e gravata, está entendendo? Eu gosto de Jesus Paz e Amor, está entendendo? Jesus Cool, eu gosto dele, desse Jesus legal, porque ele era a vida, e vida é uma coisa legal. E a primeira coisa que a natureza de Jesus diz, Jesus ele crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. E como é crescer em sabedoria diante dos homens? É a arte, diga, a arte de lidar com as pessoas, porque nós somos feitos para lidar com as pessoas. Existe um pensamento escolástico, etéreo, que diz assim, você não precisa da opinião de ninguém. Muita gente pega isso como um sofisma, isso é sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é falar uma mentira de uma forma rebuscada, é isso. Essa geração é banhada em sofisma. Vem um cara na TV e fala um bocado de abobrinha, e porque ele usa argumentos bonitos, as pessoas, elas acreditam que é isso, sofisma. Então, quando a gente começa a observar que Jesus, ele começa a trazer um exemplo, peraí, eu me preocupava com as pessoas, é um sofisma dizer assim, eu não preciso de ninguém, mentira, mentira. Pegue uma pessoa, isole ela muito tempo da sociedade, quando você voltar para buscar, haverá um animal ali. Tem um momento que o pensamento fica tão alto na cabeça que a pessoa começa a colapsar. Isso acontece com náufragos, com pessoas que ficaram longe demais, porque você foi feito para lidar com pessoas. Porque se fosse para você viver sozinho no universo, Deus criava um planeta para cada filho. Mas você foi feito. Você não pode viver só em expectativa do que as pessoas falam. Você não pode gerir a sua vida somente em torno do que as pessoas dizem que você é. Você precisa saber quem você é no Senhor. A opinião motriz que vai definir para onde você vai não é a das pessoas. A opinião motriz é a de Deus, porque muitas vezes Deus vai falar coisas que são contrárias às pessoas, mas às vezes Deus vai estar falando através das pessoas. Então eu tenho duas perguntas para você. Faça uma pergunta para você mesmo agora. Aponte seu dedinho para você mesmo e pergunte assim: eu sou chato? Não pergunte para o outro gaiato que está do seu lado, pergunte para você mesmo: eu sou chato? Gente, isso é uma coisa que a gente precisa considerar. Segunda pergunta para você: eu sou uma pessoa agradável? Se você fosse escolher alguém para viajar com você para Disney, você seria uma escolha? Eu sei, pastor, mas para pensar, cara. Como assim? Jesus ele tinha sabedoria em lidar com as pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, sabedoria básica, sabedoria para lidar com os relacionamentos. E às vezes a gente tem um critério tão grande, porque eu gosto assim, eu só gosto de comer em canto tal, eu não tenho paciência com fulano de tal. Você é uma pessoa que as pessoas dizem assim: não, cara, o fulano é até legal, mas não vamos chamar ele não, porque ele fica causando com todo mundo. Aquele cara, tudo para ele reclama, cara. Sabe aquela pessoa que você tem medo de apresentar para as outras, porque aquela pessoa sempre tem uma crítica, sempre tem uma opinião. Gente, quando você chega em casa, você é a pessoa que todo mundo diz assim: é legal. Ou quando o papai chega em casa, vai começar a brigar com a casa, vai reclamar porque está sujo isso. As pessoas te celebram quando vocês chegam, ou elas ficam nervosas. Isso é muito complicado, como pastor que zela por excelência em tudo. Eu tenho cuidado nisso. Recentemente eu estava conversando com uma amiga minha, e eu estava contando um testemunho que eu vi um pastor falando alguma coisa, eu comecei a chorar, e ela olhou para mim e disse assim:
Tu chorando? Essa eu queria ver. Como assim? Eu sou o cara mais chorão que existe no mundo. Ela disse, tu é casca grossa pra caramba, que ela é carioca. Aí eu parei, cara, às vezes a opinião que nós temos sobre nós mesmos, não é como as pessoas estão olhando. Quem me vê pregando aqui, acha que eu sou o cara que eu não tenho emoções, que eu sou extremamente metódico. Você não imagina, eu não vou nem... Você não imagina que eu curto Fortaleza Ordinária, tá entendendo? Você não... Tá entendendo? Que no meu momento de folga eu vou fazer o quê? Ver meme. Essa é a minha humanidade, desculpa, Jesus não escondeu a dele, eu não escondo a minha. Entende isso? Então, a gente precisa saber, poxa, eu sou aquele cara, a gente precisa começar a entender as nossas inter-relações e a gente começar a trabalhar para produzir um mundo melhor. Poxa, às vezes a gente, por causa da nossa opinião, por causa do nosso jeito de ser, a gente perde tanto. Alguém marcou de pegar a gente, sabe, para a gente ir jantar num canto legal. Aí na hora que você vai sair, sem querer, o cachorro suja o seu sapato, aí você já fica irado com o cachorro e acaba estragando o passeio de todo mundo. Jesus crescia em sabedoria. Eu acho que você precisa começar a avaliar seus relacionamentos para ser uma pessoa que promove um mundo melhor. Uma das coisas mais lindas de Jesus é que a Bíblia diz que o maior ministério que ele veio executar foi o ministério da reconciliação. Ele reconciliou céu e terra. Ou você é o cara crítico demais, ninguém pode te mostrar nada, cara, você é chato demais, cara. Sabe, durante muito tempo, eu tive um período da minha vida que eu tive que aprender a guardar os meus gostos para mim, porque o meu irmão é mais importante do que o meu gosto. E às vezes nós colocamos o que nós gostamos acima das pessoas que nós amamos. Nós precisamos de mais doçura para saber lidar com as pessoas. Que o seu dia de trabalho não pode definir como você vai chegar em casa e tratar pessoas que te esperaram o dia inteiro. Dá-nos sabedoria para lidar com as pessoas, Pai. A segunda coisa que Jesus crescia, ele crescia em estatura. Jesus, ele não tinha só um crescimento comportamental. Jesus, ele crescia também, diga comigo, fisicamente, ambientalmente. A gente teme o entendimento de entender que Jesus, ele crescia em corpo físico. Eu não vou falar disso hoje, mas uma das coisas que eu vou tratar no mês que vem é sobre os perigos da atual alimentação mundial e como ela tem sido regida por uma cartilha anticristã. Isso é pauta para outro dia, mas hoje eu vou falar de outro tipo de crescimento físico. Jesus, ele crescia fisicamente e ambientalmente. Diga comigo assim: Jesus, ele tinha uma preocupação com o ambiente onde ele estava. Biblicamente, por A mais B, eu só posso estabelecer um padrão comportamental na Bíblia, ou doutrinário, quando ele se repete 3 vezes. E 3 vezes no Novo Testamento, eu vejo Jesus, ele tendo um cuidado com os ambientes. O primeiro ambiente que ele tem a capacidade de mudar e não permitir, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus não estragava a festa, ele fazia de tudo para ela dar certo. Quando tudo falta, as pessoas procuram quem para resolver? Jesus. E ele não cruza os braços. Ele era uma pessoa que conseguia resolver o problema. Então eu vejo que Jesus, ele tinha uma preocupação com o ambiente.
Quando eu olho para o cenáculo, eu vejo que Jesus ele teve uma preocupação estética de preparar um local, de limpar um local, de acender as velas, de colocar os pratos, de guardar o vinho, de separar o pão. Ou você acha que a Bíblia diz que ele despediu o servo, irmão? Nesse dia, olha aí, o primeiro Jesus, o Jesus que agia em sabedoria humana, chegou para o cara e diz: hoje eu vou te dar um dia de folga, vai lá, descansa, que hoje quem vai preparar a mesa sou eu. A gente não consegue imaginar, quem colocou o pão, ou o pão fez assim, ó, plim, apareceu na mesa. Quem colocou o prato? Para Judas passar o pão. Quem colocou o vinho? Jesus. Preocupação com o ambiente onde ele estava. Terceira e última coisa, o único momento da vida onde você vai ver Jesus indignado, pasmem, é por causa de uma preocupação estética. Estética? Sim, estética. Porque aquela área onde os cambistas estavam vendendo, ela não era destinada a vendas, não era proibido vender para o culto. Não era, gente. A bronca não era o dinheiro, a bronca era porque eles estavam vendendo coisas na parte do culto que era reservada para os gentios. Os judeus estavam no bem bom, guardados dentro da área reservada para judeus. Existia um pátio exterior que era reservado para os prosélitos, os judeus que eram convertidos de outras nações. Então, enquanto aquele cara que vinha lá da Etiópia, aquele cara que vinha dos cantos mais longes do Império Romano, chegava para adorar o Senhor, tinha um cara do lado dele gritando: ó a galinha, ó a pomba, vamos, quem quer sacrificar hoje, quem quer um cordeiro é 10, quem quer uma pomba é 5. Como isso funcionava? Como a pessoa adorava? Então Jesus se indigna com aquela estrutura estética, faz um chicote e expulsa todo mundo dali. Então, quando eu olho esses 3 exemplos, eu olho para você e pergunto: você tem crescido fisicamente em estatura? Você tem produzido melhora no ambiente onde você está? Você chega na sua... Há quanto tempo a sua casa está do jeito que está? Ou você está confortável com as rachaduras que tem nela? Porque a sua casa e as coisas que você tem, ela compartilham, elas comunicam da natureza que você é. O seu carro não é limpo há quanto tempo? Porque onde Jesus estava, ele fazia a festa melhorar. Como está a sua cama e há quanto tempo você não troca a sua coxa de cama? E o seu banheiro, o que ele comunica sobre você? Jesus crescia em estatura. É domingo, pastor. Pega leve. Não. Porque se nós queremos andar à maneira de Jesus, nós precisamos saber lidar com as pessoas e precisamos saber lidar com as coisas. Você sabia que um ambiente desorganizado ele te estressa? Tanto que eu trabalhei como designer há um tempo, e uma das coisas que se fala quando você não está conseguindo ter ideias, o treinamento te diz que você deve organizar seu escritório. Quantas vezes eu estou estressado lá em casa, sabe o que eu faço? Sabe como é que eu vou orar? Vou orar fazendo faxina. Parece que a forma como eu ajeito a poltrona que eu sento, a forma que eu coloco uma colcha nova, está comunicando: eu vou ter um novo descanso. Como eu limpo o banheiro, aqui vai ser um tempo de Deus lavar a minha vida. Aquilo vai comunicando coisas espirituais, porque como nós estamos falando, a vida de Jesus, ela fala da vida, e na vida você lava o banheiro. Na vida, quando o negócio não desce, você tem que pegar a escovinha e limpar, porque a vida tem disso. É chato, mas é. A vida lida disso, e quando falamos de Jesus, tratamos de um evento chamado vida.
Terceira e última coisa que Jesus crescia, ele crescia em graça. Ao passo que Jesus sabia lidar com as pessoas, ao passo que Jesus sabia lidar com o ambiente físico em que ele estava inserido, cada coisa no seu devido local. Perfeccionismo fala da religião, mas excelência fala do coração adorador. Deus, ele não aprova perfeccionismo, porque perfeito é Jesus. Deus aprova excelência. O que é excelência? Senhor, eu tentei o meu máximo, e o meu máximo é isso aqui. Amém. Deus te abençoe. O máximo de um é 10, o máximo de outros é 5, o máximo de outros é 3. Que cada um dê o seu máximo. O último passo que a gente vê é que Jesus, ele crescia em graça. E quando nós falamos de graça, eu queria ler um texto com vocês, em João capítulo 1, versículo 14, escute o que eu vou te dizer. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Deixa eu te comunicar uma realidade. O testemunho apostólico é: vimos a glória de Deus, cheio de graça e verdade. Você precisa entender que Deus, ele criou um plano cósmico que abrangia todo o universo. E uma das etapas desse plano cósmico era revelar para toda a criação qual era a imagem dele, para que toda a criação tivesse um parâmetro do que é real, que Deus, ele não é uma luz, Deus, ele é um corpo e habitou entre nós. E Deus guardou esse plano por muito tempo, até que um dia, quase 2000 anos atrás, aí a Bíblia e o apóstolo Paulo nos ensina que aprove o Senhor revelar o seu mistério, que é Cristo, a esperança da glória. Então esse plano de Deus chegou no ápice do plano dele, que é revelar Jesus, o homem. Vocês querem me ver? Pois está aqui. Por isso Jesus dizia: quem vê a mim, vê meu Pai. Uau! Uau! Quantas pessoas oram assim: eu quero ver Deus? Pois olhe Jesus. Deus tem uma imagem, e essa imagem é Jesus. Ela é viva, ela é um símbolo de toda a perspectiva do que Deus é. E Deus, ele precisava de um modelo para mostrar para os homens como é que é a minha graça de forma prática, como é que é o meu amor de forma prática, como os homens vão entender o que eu faço de uma forma prática, porque sabemos que Deus comunica através dos símbolos, através das alegorias. Então quando eu começo a olhar para a vida de Jesus, eu vejo que cada coisa daquela dali é um exemplo visível de quem Deus é. Quando eu vejo Jesus, ele trazendo festa para uma alegria, alegria para uma festa de casamento, eu começo a ver o Deus que ele ama coisas simples. E esse ponto nós tratamos de coisas simples. Se eu perguntar para a maioria das pessoas aqui, eu fiz uma pesquisa, né? E segundo os meus dados, pesquisa que foi mais de 15 dias. Primeiro não minto, né? Traga uma pastilha para essa moça. A maioria das pessoas que eu perguntei recentemente: o que você acha que precisa para agradar mais a Deus? As pessoas dizem assim: eu queria orar mais, eu queria ler mais a palavra, e eu queria ter mais tempo para dedicar ao ministério. E se eu te disser que talvez haja outra perspectiva do que é agradar a Deus, e talvez ela esteja aí, ao seu alcance,
E talvez ela não esteja no domingo, mas esteja na segunda. Jesus crescia em graça. Diga: graça é o governo do Espírito. Graça é o modelo de governo de Deus desde a eternidade. Então, quem caminha em graça, caminha no governo de Deus. E eu quero te explicar algo. Não é fazer o que eu acho que é santo, é fazer o que Ele planejou para mim no meu dia. E eu quero finalizar tratando esses 3 pontos de como andar em graça diante do Senhor. Eu quero te dar um exemplo que funcione na segunda-feira, ok? Como crescer na graça? Primeiro passo, se você quer tomar nota. Dedique um momento para o seu mapa diário. O que é um mapa diário? As pessoas, elas gostam, e eu acho isso legal, para iniciantes, de comprar o pão diário, e você já tem um devocional pré-produzido ali, que você pega e você lê. Ok? Para começar. Mas tem um momento que você precisa crescer em graça. Diga comigo: crescer em graça. Isso aí. Crescer em graça. Então eu preciso entender que tem pastores que preocupados que os irmãos cresçam na leitura bíblica, né? Porque eu vou colocar um texto aqui no WhatsApp, para quem ainda que não queira ler a Bíblia, vai ler o que eu coloquei. Aí o pastor acorda 10:45 da manhã, faz um devocional, e antes de todo mundo acordar, ele, coloca lá no WhatsApp o texto, né? Parece que é mal de pastor, coloca o texto da Bíblia para os irmãos lerem, uma reflexão. Ok. Só que eu tenho um pouco de problema com isso. Pastor, você é contra? De maneira alguma. Porém, é muito complicado te encorajar a vencer as batalhas do seu dia a partir do meu mapa. Porque diga: Deus tem um mapa para mim. E olha a pessoa que está do seu lado e diga: tem outro mapa para você. Então é muito interessante que num momento do seu dia você se dedique a entender o seu mapa. E o seu mapa vai exigir posturas simples para que você vença os direcionamentos de hoje, semana que vem e amanhã. Como eu posso fazer isso? Você pode fazer isso durante o tempo que você está tomando banho, para ir para o trabalho. Você pode baixar um aplicativo que tenha áudio da palavra do Senhor. Eu tenho feito isso, eu tenho ensinado isso de uma maneira muito prática. Irmãos, a questão não é eu ser muito, prolífico aqui no que eu estou falando, e vou falar de coisas que vocês vão sair e vão dizer assim: nossa, meu pastor é muito inteligente. Sabe, não é meu objetivo. O meu objetivo não é sair daqui com meu ego massageado. O meu objetivo é fazer você sair daqui e funcionar na segunda-feira. Então uma coisa que tem me ajudado muito, eu escandalizei algumas pessoas quando eu disse que faz aproximadamente 3 anos que eu não leio a Bíblia. Eu só leio a Bíblia para estudar. Faz 3 anos que eu só escuto a palavra. Eu tenho aplicativos que eu baixo o áudio e eu escuto. Quantos, pastor? Por exemplo, eu já escutei Hebreus uma média de 380 vezes. Já imaginou ler Hebreus 380 vezes? É mais complicado, não é não? Porque você pode dirigir e ouvir a palavra. Estou te dando algo prático que pode te ajudar. Então você pode começar o seu dia e você coloca um louvor e coloca um texto, um capítulo da palavra. Aquilo vai te dar um mapa diário, ok? Primeira coisa, diga comigo: mapa diário. Está entendendo? Segunda coisa, dedique a sua agenda à vontade de Deus, de forma assim, literal.
Por que que entra? A gente pensa que Deus está preocupado só com a nossa vida de oração, a gente acha que Deus está preocupado só com o que é ultra espiritual. Ei, mas Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. A gente precisa começar a submeter a nossa agenda. Se você é um vendedor, você precisa começar a submeter ao Senhor, talvez durante o seu dia. Isso é conselho prático. Senhor, o que você acha? Esse orçamento é melhor do que esse? Senhor, esse projeto, o que você acha? Quem está falando para você é alguém que mentoreia artistas, mentoreia empresários, mentoreia lideranças. E o que eu tenho visto de pessoas que têm submetido a sua agenda a coisas simples para Deus, e tem dado muito certo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Você é designer? Você é arquiteto? Eu conheço um, hein? Eu conheço um que criou o universo, ele pode te ajudar bem. Eu conheço um. Ah, mas eu trabalho com vendas. Eu conheço o maior empresário que existe. Ele ganhou o mundo inteiro com uma única oferta. Uma única oferta. Cara, é bom, meu irmão. Não tem um negócio que ele se intrometa que ele não ganhe. Dedique a sua agenda a coisas simples. Senhor, eu tenho esse negócio e esse. É como se Deus tivesse raiva das coisas do nosso dia a dia. Não, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso comprar uma roupa para o meu filho. Eu compro essa. Dedique a sua agenda. Terceiro e último. Lembra do mapa? Você pediu para Deus te dar um mapa, não pediu? Você pediu para Deus te dar a tua agenda, né? Te ajudar na tua agenda, não pediu? Terceiro, não adapte. Faça conforme Ele disse. Nos planos de Deus não há local para adaptação. A palavra do Senhor, ela fala: Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu revelei no monte. Sabe por que o ministério de Jesus dava certo? Porque todo dia antes de começar, ele gastava um tempo com o Senhor, querendo saber qual era o mapa dele. E por que Jesus ia para certas casas e não ia para outras? Porque ele só ia para aquilo que o Pai falou para ele. Eita, mas Jesus era demais. Tudo tem um começo. Pastor, é tão difícil para mim. Comece com pequenas coisas. Se a palavra do Senhor diz para não fazer empréstimo, naquele dia você leu, aí chega alguém te propondo um empréstimo. Não, cara, tu está precisando para dar entrada na tua casa, no teu carro, esse empréstimo aqui, mas a palavra naquele dia diz para tu não fazer empréstimo. O que é que você faz? Você não faz nada. Você não faz, por quê? Porque o teu mapa diz para não fazer. Você leu no teu mapa, você leu no teu plano diário, que maldito o homem que confia na força do braço do homem. E de repente, naquele dia, aconteceu alguma coisa com algum subordinado teu no teu trabalho, que você já faz há uns 15 dias que você não vai olhar como é que está o setor dele. Aí você, o mapa diz para mim não confiar demais. Vou lá olhar como é que está. Quando tu chega, está um problema gigantesco, que se tu não tivesse olhado naquele dia, aquele problema ia estourar, e o setor mais alto da empresa ia vir atrás de qual cabeça? Da sua. Porque no mapa há solução para tudo. Eu acho que eu vou pregar isso aqui lá fora. Porque a gente está tão acostumado a ter um Deus que é super espiritual, que parece que Ele não está preocupado com as nossas coisas. Sim, Ele está preocupado em te dar êxito em toda boa obra que Ele colocou na sua mão. Não, Deus não quer que você vá bem no seu trabalho, Ele quer que você se ferre. Deus quer que você seja despedido. Deus quer que na educação dos seus filhos. Deus, meu filho fez isso. O meu filho se comportou de tal forma no colégio dele. Amém, eu quero que seu filho se lasque. Jesus crescia em graça. Quero que você se levante do seu lugar.